Olá, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Coraça, sou professor de História e de Projeto de Vida aqui da Rede Estadual. Hoje nós vamos tratar sobre mais um tema integrador, um tema então muito importante, muito fundamental para a sua formação como aluno, como cidadão e também como ser humano. São temas polêmicos, são temas um pouquinho controversos, mas muito importantes para o nosso autoconhecimento e para o nosso autocuidado. Hoje nós vamos falar então sobre problemas depressivos, saúde mental e suicídio. Certamente você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida que frases do tipo, mas depressão é frescura, ou então, a pessoa que tem depressão, a pessoa que tenta um suicídio, ela só quer chamar a atenção. E muitos de nós, muitas vezes, ouvimos coisas desse tipo e sem saber uma resposta, sem saber o que dizer a partir dessa reflexão. Eu queria deixar bem claro para você de que nada disso é verdade. Nós precisamos entender que é um processo, que são problemas de saúde mental, problemas também com inúmeros impactos sociais e que vão afligir inúmeras pessoas de diferentes camadas sociais, de diferentes classes, de diferentes gêneros, de diferentes contextos e que, de alguma maneira, esse impacto pode atingir a milhares, quem dirá milhões de pessoas. Quero convidar você para me acompanhar agora no próximo slide, em que nós vamos falar sobre alguns dados sobre a depressão, a ansiedade e o estresse. Tá? Então, vários transtornos mentais que afligem a nossa realidade, não só brasileira, mas também mundial. Nesse gráfico, nesse mapa, que está aí na tela para vocês, esses dados são da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, a OMS. E ali nós temos alguns dados importantes que nos ajudam a entender a dimensão desses transtornos pelo mundo. Por exemplo, cerca de 320 milhões de pessoas são afligidas pela depressão em vários países do mundo. E um dado mais recente mostra que cerca de 18,4% foi o índice de depressão que aumentou nos últimos 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento de casos registrados e notificados de depressão e de outros transtornos mentais derivados dessa condição. No caso do Brasil especificamente, cerca de 9,3% da população brasileira sofrem com a depressão, sofrem com esse mal. E aí é importante dizer o seguinte, se a nossa população hoje do Brasil de 210 milhões de pessoas aproximadamente, nós temos um índice de quase 10% de pessoas que sofrem desse mal. Ou seja, de 210 milhões, aproximadamente entre 20 e 21 milhões de pessoas sofrem com isso no Brasil todos os anos. E além, então, dos impactos sobre a saúde mental, que são derivados da depressão, da ansiedade e do estresse, nós temos também um impacto social e econômico para vários países do mundo. Estima-se que sejam gastos, o custo seja de US$ 1 trilhão à economia mundial por ano para o tratamento e também para a prevenção dessas condições de saúde. Ou seja, nós estamos tratando aqui de problemas que são urgentes, de problemas que precisam de solução, que precisam de tratamento e que principalmente precisam de conhecimento para podermos tratá-los melhor. Primeiro de tudo, pessoal, nós precisamos diferenciar esses problemas. Nós estamos falando aqui de ansiedade, de depressão e de um problema um pouquinho mais grave que é o suicídio. Mas o suicídio, nós vamos ver daqui a pouco, ele é um derivado, é uma última instância de um processo depressivo. Tudo nasce, muitas vezes, dessas duas condições anteriores, a depressão e a ansiedade. Nós vamos ver no nosso slide agora uma diferenciação. Primeiro é preciso nós diferenciarmos para entendermos. Entendam o seguinte, nós só conseguimos tratar esses problemas, nós só conseguimos buscar as soluções quando compreendemos o que significa a depressão e o que significa a ansiedade. Olha lá na tela um conceito que eu coloquei aí para vocês sobre a depressão. A depressão, acima de qualquer coisa, é um estado contínuo. O que é isso?
É um estado, então, que ele permanece, que ele continua, ele não muda com tanta facilidade. Esse estado, então, ele é caracterizado por uma tristeza profunda, por uma baixa autoestima, quando você não consegue se olhar no espelho, se elogiar, se gostar, tudo que você enxerga em você mesmo acaba sendo, muito negativo. É também um estado caracterizado por pensamentos negativos, por um sentimento de culpa, pela diminuição do prazer e do ânimo para as atividades cotidianas. Então, entendam, esse estado, e aí eu deixo muito claro para vocês, não é um estado que muda frequentemente. Às vezes nós acordamos mal, às vezes nós acordamos, sem disposição. Isso não caracteriza uma depressão. Agora, quando a baixa autoestima, quando a tristeza profunda, quando esses pensamentos negativos, eles permanecem durante muito tempo, eles ficam uma realidade que se prolonga na nossa vida, aí sim nós temos que ter cuidado, porque pode caracterizar um estado depressivo. E a depressão ela pode ter também origens comportamentais, origens metabólicas, hormonais, às vezes um desbalanceamento da química do seu corpo pode gerar um processo depressivo e até mesmo genéticas. Já há casos de pessoas que a família tem um gene que predispõe aquela pessoa a uma depressão e ela às vezes enfrenta esse problema durante muito mais tempo. Então, acho que o conceito de depressão já ficou claro para todos nós aí. Em relação à ansiedade, e aí precisamos fazer uma pequena diferenciação. Quando que a ansiedade é normal e quando que ela é de fato um problema. Todos nós temos ansiedade. Eu, por exemplo, antes de gravar essa aula, tive ali uma pequena ansiedade, aquele frio na barriga, aquela sensação que muitas vezes nós não sabemos de onde vem, mas que passa. Ou quando você vai fazer uma prova, quando você está esperando uma boa notícia, tudo isso gera um sentimento de ansiedade. Isso é normal, isso é humano, isso é perfeito, não há problema nenhum em relação a esse sentimento. Agora, a ansiedade ela pode virar um transtorno a partir do momento que esse sentimento de ansiedade se torna também contínuo e ele também pode te incapacitar. E é aí que nós vamos voltar ao slide para visualizar, então, melhor esse conceito. Olha lá, o transtorno de ansiedade. Esse transtorno, então, ele é um estado frequente que se manifesta por medos e preocupações exageradas e que pode se refletir até mesmo em sintomas físicos. As pessoas que têm o transtorno de ansiedade, por vezes, reclamam de taquicardia, que é aquele coração disparado, acelerado, uma respiração irregular, muitas vezes se sente muito cansado porque falta o fôlego, dores no corpo, enjoos. Então, percebam, uma doença que começa na cabeça, que começa no comportamento, mas que acaba se dirigindo também para o aspecto físico, para o corpo. E às vezes em quadros mais severos, em quadros mais difíceis e complexos, ela pode até mesmo incapacitar o indivíduo para as atividades cotidianas. Então a pessoa ela pode simplesmente ali não conseguir levantar da cama, não conseguir executar um bom trabalho, não conseguir assistir a uma aula. Então vejam que problema que nós temos quando a ansiedade, o transtorno de ansiedade se manifesta. Então, vejam essa diferença. A depressão, um estado contínuo de tristeza, um estado contínuo de baixa autoestima, e a ansiedade, um estado frequente de medos e de preocupações. Eu acho que com essa diferenciação já fica um pouquinho mais claro para nós da gravidade desses dois problemas e de que maneira nós podemos lidar com cada um deles, ok? Um outro aspecto, pessoal, que nós precisamos enfatizar é o que esses transtornos não são. E por que eu estou enfatizando e ressaltando esse ponto? Porque lá no início eu falava para vocês daquelas perguntas e questionamentos que surgem de quem não compreende esses problemas, que fala, porque a depressão é frescura, porque a ansiedade não é coisa, que não é coisa de pobre, é só doença de rico. Então há essas
esses julgamentos, essas frases que não ajudam, que só contribuem muitas vezes para dificultar a compreensão, o entendimento e até mesmo o tratamento dessas doenças, dessas condições psicológicas e comportamentais. Então, eu vou mostrar para vocês alguns mitos e alguns tabus e, principalmente, desconstruir esses tabus, esses mitos com vocês. Coloquei aí na tela para vocês, ó, esses transtornos, então, a depressão e a ansiedade, não é falta de Deus, não é tristeza, não é frescura, não é fraqueza ou preguiça e muito menos não é para chamar a atenção. Então vejam que se você se identificou com algum desses conceitos que eu passei anteriormente, se você visualizou algum desses problemas na sua família, nos seus amigos, no seu cotidiano escolar, não faça esse tipo de julgamento. É claro, a religião é importante para um tratamento? Mas ela não é o único tratamento, ela não é a única forma de tratamento. Muitas vezes nós precisamos falar um pouco menos e ouvir mais as pessoas. E ao ouvirmos mais, esses mitos que eu apresentei para vocês, eles acabam por se diluir, eles acabam por se distanciar. Então, lembre-se sempre, não é falta de Deus, não é tristeza, não é frescura, não é fraqueza, não é preguiça e muito menos não é para chamar a atenção. Se uma pessoa, se algumas pessoas do seu convívio enfrentam esses problemas, elas estão com dificuldade, elas precisam de ajuda e, principalmente, elas precisam da sua compreensão e do seu entendimento, ok? Bom, e aí nós vamos falar agora de uma realidade um pouquinho mais complexa que acaba por se derivar desses transtornos de ansiedade e de depressão. Quando as pessoas chegam a uma instância final, e entendam isso, muitas vezes a pessoa sofre da depressão, sofre da ansiedade por muitos e muitos anos, ela não é percebida, as pessoas não compreendem o que ela está passando, ela não busca ajuda e ela carrega aquele sofrimento, carrega aquele sentimento de culpa por muito tempo. É, portanto, não vou dizer normal, mas é possível que pessoas que sofrem com esses distúrbios busquem uma saída mais imediata, busquem ali o fim de todo esse problema, busquem o fim de todo aquele sofrimento. E é por isso que muitas vezes essas pessoas se dirigem ao suicídio. Muitos estudiosos já teceram vários comentários e várias análises sobre o suicídio, sobre o porquê as pessoas chegam a esse extremo. Muitas vezes foi interpretado como um ato de egoísmo, em que a pessoa não pensava nos outros, mas o que se vê, na verdade, é um ato de desespero, em que a pessoa, não conseguindo sair daquela realidade, não conseguindo sair daquele sofrimento, não conseguindo lidar com seus problemas cotidianamente, busca uma solução mais rápida e mais imediata. Na cabeça dessa pessoa que tenta o suicídio, muitas vezes ela está aliviando a dor daquelas pessoas que a cercam, aliviando a própria dor, o próprio sofrimento e fazendo com que aquelas pessoas que estão no seu entorno não se preocupem mais com ela. Esse é um problema sério, é um problema grave e é um problema que precisa ser falado, que nós precisamos tratar com a maior delicadeza e o maior cuidado possível. Durante muitos anos, as pessoas entenderam o suicídio como um tabu. Então, notícias sobre suicídio não saíam nos jornais, não saíam na televisão, não saía muitas vezes em alguns sites na internet, porque havia uma crença de que esse tipo de notícia estimularia o ato, mais pessoas tentariam. No entanto, eu penso o contrário. Quanto mais falamos sobre isso, quanto mais compreendemos a importância e a urgência desse assunto, mais nós conseguimos ajudar inúmeras pessoas que muitas vezes não tiveram acesso à informação e não foram compreendidas como deveriam. Antes de nós falarmos sobre as formas de tratar, as formas de observar e de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor e que sofrem desses distúrbios, vamos observar aí na tela, nos nossos slides, alguns dados sobre os suicídios.
Se formos olhar hoje a realidade mundial, mais de 800 mil pessoas tiram a vida por ano, tá? Então, é um alto índice de mortalidade, né, derivado aí do suicídio. E os dados, são da Organização Mundial da Saúde, a mesma organização que apresentou para a gente os dados dos slides anteriores. Ainda hoje, no mundo inteiro, o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Então, muitos de vocês que estão me assistindo, né, que estão inclusive aí nessa idade, vão observar que muitos da mesma idade, adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos, estão, digamos assim, nesse grupo de risco, que é atingido por essa causa mortes aí, que é, né, ainda muito grave, ainda muito problemática. Então, entendam que é uma realidade séria, é uma realidade importante e que não pode ser deixada de lado. Vamos para os dados no Brasil agora. No Brasil, nós temos ali dados um pouquinho mais preocupantes. Você tem uma média de 11 mil pessoas que tiram a própria vida por ano, em média. No caso do Brasil, nós temos ainda o suicídio como a quarta maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos e ele aflige mais os homens do que as mulheres, tá? Então, entre os homens é a terceira maior causa de morte e entre as mulheres é a oitava maior causa de morte. E isso é muito interessante porque, por vezes, nós temos aquele hábito de achar que as mulheres conseguem se abrir mais em relação aos próprios problemas, procurar ajuda, e os homens não. E isso, como vocês veem, impacta diretamente nos números. O fato de os homens, muitas vezes, terem aquele pensamento de que procurar ajuda é besteira, de que eu resolvo os meus problemas, isso pode levar à não aceitação do estado de saúde mental, à não compreensão dos próprios problemas e a um agravamento desse processo com o passar do tempo e que pode, então, chegar a esse extremo do suicídio. E aí, pessoal, entendam também que para que nós possamos evitar, nós possamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor e que por algum momento, por alguma razão, despertam, digamos, esse desejo pelo suicídio, esse desejo em atentar contra a própria vida, nós temos que tomar cuidado em relação às frases de alerta, né? E aí lembrar que, segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Então, vamos supor, se a cada 10 pessoas que tentam se matar, 9 nós conseguimos evitar, desde que nós observemos, desde que nós acompanhemos e vejamos que essa pessoa foi dando vários sinais e nós conseguimos compreendê-los ao tempo. Olha lá no nosso próximo slide, né, tem algumas frases ali que a gente pode acompanhar em relação ao alerta, a esse primeiro alerta que surge quando a pessoa começa a ter esses sentimentos. Como eu dizia antes, não é um processo do dia para a noite. Muitas vezes a pessoa dá vários sinais de que ela pode atentar contra a própria vida. Então, algumas frases que comumente aparecem nesse processo são: eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros, e os outros vão ser mais felizes sem mim. Quem catalogou essas frases foi o Ministério da Saúde aqui do Brasil, observando então que quando nós temos uma atitude de prevenção ao suicídio, nós temos que tomar todo um cuidado com essas frases e entender que elas são sinais importantes de alerta e que elas nos ajudam a entender se aquela pessoa quer de fato, né, caminhar para esse fim aí dramático da sua própria vida. A ideia é que nós nos antecipemos ao ato e entendamos e compreendamos aquele processo antes que ele de fato ocorra. Então, a minha abordagem aqui, o meu interesse aqui é que você não só entenda esses
problemas, esses transtornos, mas que você também ajude a preveni-los e a tratá-los, né, principalmente com as pessoas que cercam você, seja na escola, seja na sua família, seja também entre os seus amigos. E aí você pode me perguntar, mas professor, né, eu entendi o que é depressão, eu entendi o que é ansiedade, né, eu estou assim, um pouquinho mais tranquilo porque talvez alguns outros atos, alguns outros sentimentos que eu tinha não eram claramente compreensíveis para mim, mas agora tudo ficou mais claro. A pergunta que eu te faço agora é, como é que eu posso ajudar? Porque eu não sou psicólogo, né, eu não sou médico. Como é que eu, aluno, eu, professor, como é que eu posso ajudar as pessoas que passam por esses problemas? Então eu coloquei nos slides aí para vocês. Como podemos nos ajudar? E quando eu falo nos ajudar, porque a ajuda é mútua. Nós estamos ajudando a nós mesmos, o nosso autoconhecimento, e nós estamos ajudando ao próximo. Então, em primeiro lugar, perceba os sinais. Atente para aquelas frases de alerta que nós acabamos de falar. Veja o comportamento, analise o comportamento das pessoas para evitar qualquer tipo de tentativa de suicídio ou tentativa contra a própria vida. Segundo, escute. Seja sempre um ouvido aberto para as pessoas. Não julgue, tá? Deixe as pessoas falarem. Seja esse ouvido de compreensão. Muitas vezes as pessoas que sofrem dos transtornos mentais, elas sequer têm esse momento de escuta. Então, você aluno, você professor, você filho, você amigo, seja esse ouvido sempre atento a escutar. Escutar, principalmente, mais do que falar. O terceiro passo é acompanhar, conversar, proteger. Aí sim você fala, aí sim você orienta, aí sim você leva a pessoa a buscar ajuda. E principalmente proteja. Se ela carrega instrumentos cortantes, tire isso de perto da pessoa. Se ela tem comportamentos agressivos, tente sempre acalmá-la e ajudá-la nessas situações. Ainda lá no slide, busque ajuda profissional. Sempre buscar um psiquiatra, um psicólogo é fundamental para entender esse processo, para a autocompreensão da pessoa e para que ela se ajude e não se aprofunde nesses transtornos mentais, nesse sofrimento que a aflige. E por fim, invista no autoconhecimento e na busca de sentido para a sua vida. Se nós estamos vivos, se nós estamos aqui hoje, é porque há uma missão para cada um de nós. É porque há um lugar, há um espaço nesse mundo para cada um de nós. Fazer o nosso autoconhecimento, nosso processo de autoconhecimento, também está relacionado a investir e a buscar sentido para as nossas próprias vidas. A lembrar e a entender qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar no mundo. É esse sentimento de pertença a este mundo que vai te ajudar também a superar todas essas dificuldades. Vou colocar o slide na tela mais uma vez para você, caso tenha alguém, algum parente, algum amigo ou você mesmo se encontre nessa situação, liga para esse número aí. Esse número é o 188. É o número do Centro de Valorização da Vida. Pessoas capacitadas, voluntários, que estarão à sua disposição para te atender, para te ajudar e para orientar. E esse lacinho amarelo que vocês estão vendo também na tela, que eu coloquei em vários dos slides aí, é para lembrar que no mês de setembro de todos os anos, nós falamos então sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio e também de prevenção e compreensão de todos esses transtornos mentais, de depressão e de ansiedade. Então, busque sempre ajuda, busque sempre um aconselhamento nesse processo. Chegamos então ao final dessa aula e eu espero, pessoal, que cada palavra, cada conceito, cada abordagem, cada discussão e dado que eu tenha colocado aqui seja de grande valor para você, que você abra o seu coração, abra a sua mente para a compreensão desses problemas, para o entendimento das pessoas que sofrem dessas condições e que você mesmo se abra a essa realidade de entender que você não precisa se pressionar, de que você não precisa ser o melhor, de que você não precisa ser essa pessoa que sofre pressões de todos os lados.
A importância do autoconhecimento, a importância, né, da compreensão de nós mesmos é fundamental para que nós sejamos seres humanos, indivíduos, cidadãos melhores. Que essa aula possa ter contribuído para a sua saúde mental, para o seu autoconhecimento. Esse foi aqui o meu objetivo, né, e eu espero que isso toque aí o coração e a mente de todos vocês. Me despeço então, desejando um bom dia para todos e até a nossa próxima aula.